Só que é o seguinte, a gente já começa também com um tema muito importante. Hoje a gente vai falar sobre dores. E olha, eu até contei ontem nas minhas redes sociais e fiquei impressionada com a quantidade de gente que está esperando esse assunto. Parece que a turma está sofrendo aí com dores pelo corpo, com dores de cabeça, com enxaqueca. O médico que está aqui hoje, ele é um especialista em enxaqueca, em dores de cabeça. Então, vem coisa boa aí, vem informação, vem novidade. E ó, gente, ele trata tudo de maneira muito correta, tá? Porque a gente não pode fazer com que piore, ao contrário. Então, ele vem explicar quais são os tratamentos possíveis para controlar as dores crônicas, para você tirar suas dúvidas. Ele é neurocirurgião especializado em radiocirurgia e neurocirurgia funcional pela Universidade da Califórnia. Ele é o autor de 3 livros, o co-criador de 11 aplicativos médicos, com destaque para o dor de cabeça, que eu uso e acho ótimo. Doutor Júlio Pereira, vem cá me dar um abraço. Seja muito bem-vindo, eu sou sua fã. Muito bom te receber, viu? Vamos sentar. Eu sou toda metida quando alguém fala de dor de cabeça e fala assim, eu conheço o maior especialista neste assunto e ele volta e meia vai no Vida Melhor, não é verdade? Com certeza. E é muito bacana poder tê-lo aqui com a gente. Perfeito. Eu contei já na introdução, fiquei impressionada com o número de pessoas que estão sofrendo com dor de cabeça, é muito grande. Perfeito. E é bom quando a gente fala um tema assim tão frequente que as pessoas, às vezes, elas querem a solução e não entendem o que está acontecendo com ela, né? Eu falo que a medicina hoje, cada vez mais, tem sido o que a gente vê no seu programa, né? Informar as pessoas o que está acontecendo com ela para melhorar a qualidade de vida. Então, o que é uma dor? É uma sensação desagradável causada por algum estímulo. De um modo geral, a dor é para proteger a gente, né? Você colocou a mão em algo quente, você tira porque sentiu dor. Então, tem essa função. Mas algumas pessoas acabam tendo dor crônica. O que seria uma dor crônica, né? Que pode ser dor de cabeça, dor lombar. O estímulo fica de forma constante nela e aquilo faz com que ela piore muito a qualidade de vida dela. A gente sabe, né, que alguém com enxaqueca, com cefaleia tensional, não vai levar uma consequência grave àquele tipo de dor. Por outro lado, física, né? Por outro lado, do ponto de vista emocional e da qualidade de vida, piora muito. Por isso que é importante se informar, que é o que você faz no seu programa, né? Para a pessoa saber o que a gente pode fazer e o que a gente pode tratar frente a um quadro de dor. Agora é interessante, né? Porque você falou assim, a qualidade de vida pode piorar, a qualidade emocional pode piorar no quadro de dor. E aí, se isso tudo piora o quadro de dor, porque vira uma bola de neve, é um círculo vicioso. Perfeito, não perfeito. É isso mesmo. Só para a gente falar em números, para você ter ideia. A maior causa de ida em pronto-socorro soma 2 temas que a gente vai falar aqui. Dor de cabeça e dor lombar. Principal causa de faltar o trabalho também. Então, as pessoas se interessam tanto porque ela é muito comum. Então, assim, além disso, né, que seu programa tem um público grande feminino, né, elas são mais frequentes, principalmente a dor de cabeça em mulher. A gente acredita que 15% dos trabalhos mortos da população feminina tem um quadro de dor, de um modo geral, uma dor crônica, uma dor de cabeça. Dor de cabeça, principalmente a enxaqueca, tem um fator hereditário? Tem, sem dúvida nenhuma. A enxaqueca é muito típico, a gente vê histórias familiares. A mãe, a irmã, então tem um fator genético. Mas o que eu falo é o seguinte, quando você tem uma doença, o mais importante é você se informar e ver como controlar. Então, como tem essa história familiar que você falou, foi bem importante, então as famílias meio que se acostumam. É assim mesmo, enxaqueca, ela não tem nada não. Mas não, dor de cabeça tem que procurar sim um médico, porque pode tratar e pode melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente. Existe um tratamento que vai curar de vez a enxaqueca? Infelizmente, são doenças que não têm cura, né? Então, eu gosto de dividir 2 tipos de dores de cabeça, né? Tem as dores que são dores agudas e que precisam de procurar o médico de forma urgente, que é o que o neurocirurgião mais trata, né? Que são os aneurismas, tumores cerebrais. Todos esses podem ter um sintoma com dor de cabeça. Então, a gente gosta de dividir essas dores que têm sinais de alerta, que é o quê? Alguém que nunca tem dor tem uma dor nova. Alguém que nunca tem dor tem uma dor associada com déficit motor. A mão não está funcionando direito, a fala está com dificuldade. Então, uma dor de cabeça associada a algum sintoma neurológico necessita procurar um pronto-socorro logo, o mais rápido possível. E o outro que é a dor de cabeça crônica, que a maioria das vezes o que seu público pergunta é: eu já tenho dor de cabeça, o que é que eu posso otimizar? E tem sim tratamento para esses casos. Tem tratamento? Tratamento. Tá, esse tratamento é o quê? Na hora da dor ou é antes para que não venha a dor? Isso, tem 2 tipos de tratamento. Tem o tratamento profilático, que de um modo geral esse paciente vai para o neurologista, que faz o acompanhamento crônico, né, continuado desse paciente, e dá um remédio para fazer a profilaxia de dor. Tem dezenas de remédios, né? Eu falo com todo mundo assim, o ideal é você não tomar remédio, mas tem doenças que ela comprometem tanto a qualidade de vida que precisa tomar. Às vezes são fases, né? Estou mais estressado, não dormi direito, estou com algum problema, o remédio
passa nessa fase ajudando. E tem o remédio que a gente chama abortivo. Abortivo no sentido de tirar a dor. Então, você está com a dor aguda, você tem que tomar aquele remédio, e esse todo mundo sabe e usa até demais, né? Mas o remédio profilático, as pessoas têm pouca informação ainda sobre ele. Ok, eu recebi outro dia mesmo aqui uma médica que veio falar também de enxaqueca, e ela disse que tomar remédio na hora que está com dor de cabeça pode piorar a dor de cabeça, porque pode intoxicar ainda mais o organismo. Isso é um consenso geral na medicina? A dor crônica, sim. O que é que acontece? Para você ter ideia, tem uma doença que a gente diz por uso crônico da medicação. Então, tem pessoas que elas não sabem, não procuram profissionais e vão tomando um remédio atrás do outro. E é verdade que quando a gente começa a tomar o remédio, a gente vai viciar o organismo? Às vezes pode criar uma dependência. E a gente começa a ter mais dor de cabeça? Pode ter. Para você ter ideia, tem uma classificação que a gente fala, dor de cabeça induzido pela medicação. Então, a medicação é como se fizesse que o corpo criasse a dependência que o tempo todo a pessoa tem que tomar. Quem trata a cefaleia, né, o especialista, o que é que ele faz? Ele tem que fazer uma fase de desintoxicar mesmo o organismo. Não pode tirar de uma vez, senão o paciente piora, e tem que fazer um controle medicamentoso para ir se melhorando. Perfeito. Eu vou contar uma coisa aqui, talvez você fique assim achando um absurdo. Mas eu vou dividir isso com a minha turma em casa também. Sabe que eu tenho enxaqueca, né? Tanto é que eu uso o aplicativo e tal, e tem sido muito legal. Mas dependendo, e você já me ensinou isso, que sair da rotina, ou fiz uma viagem de avião é uma beleza para dar aquele jet lag, uma dor de cabeça, ou de repente comi alguma coisa que não tô acostumada. Às vezes tomei um pouquinho de vinho, pouquinho, gente, já vem a enxaqueca. Aí eu tava viajando. E eu entrei num lugar até para comprar, eu falei até mais ou menos essa semana, um olhinho de argan. Sim. Daí, o médico natural, ele me ensinou, me deu um olhinho de argan com flor de laranjeira. Eu amei. Até num frasquinho pequenininho. Ele falou, quando começar a sua dor de cabeça, você vai passar o olhinho e vai fazer uma massagem. Então, ele me ensinou a fazer uma massagem, que é assim. Vem aqui, desce, volta e volta. 5 vezes. Doutor, sai assim, que nem tirar com a mão. Eu fiquei impressionada. Eu queria saber se a medicina tradicional tem conversa com essa medicina que é naturista, natural. Perfeito. Como é que vocês veem isso? Sem dúvida. Eu sempre falo que a medicina ela é única, né? Por mais que tenha história, né? A chinesa veio de um jeito, mas a medicina é única. Você faz testes, faz estudos e vê se uma droga ou uma técnica funciona ou não. Eu até gosto de falar esse tema, que era um tema que até inicialmente tinha muito preconceito, como a acupuntura e outros tipos de medicina, que de um modo geral você não estuda tanto na faculdade, né? Mas com o tempo você vai vendo, principalmente a acupuntura e outras técnicas, que tem evidência científica disso. E é curioso que eu estou falando isso, que a minha irmã é anestesista e se especializou em dor. Então, a gente trocando muito, ela mostrando o trabalho que ela fazia também de acupuntura, e é curioso, porque não é só o remédio que se trata. Você falou da massagem, né? Eu fiquei impressionada, porque eu mesma não acreditava. Porque minha enxaqueca, ela é, quando eu não tive mais. Porque começa aquela coisinha, eu já faço a massagem e passa, ela não vem. Eu duvidei, porque minha enxaqueca era de tomar remédio forte. Para você ter ideia, como é uma área, né, tem médico que se especializa só em dor, esse tipo de dor crônica. É uma ciência à parte, né? Eu sou neurocirurgião, então eu sou muito objetivo, né? Qual a causa da dor? Tem um tumor, tem alguma coisa cirúrgica? Não tem, ou precisa de acompanhamento, né? No caso do médico da dor, ele se especializa. Minha irmã fez especialização na USP, então tem um setor com anestesista, com neurocirurgião, que vai lidar só pessoas com dor. E no caso dela, fez o curso de acupuntura. Então, assim, você vê que a medicina ela vai crescendo tanto, né? Que como você deu o seu exemplo pessoal, não é só você, né? Várias pessoas têm técnicas. Vou dar exemplo de paciente que não é comum, atividade física. Tem paciente que ele faz atividade física e melhora da dor. Então, quando ele muda a rotina, não está se alimentando bem, a dor de cabeça vem. Ele começa a prática de atividade física, aquilo melhora. Então, nosso corpo é um todo, né? Então, é importante você ter diversas abordagens. Que legal. Então, a gente pode ir testando coisas na gente, tentando se conhecer para lidar com a dor. Perfeito. Então, a dor é individualizada, cada um vai tratar do seu jeito. Isso, perfeito. Eu falo com todo paciente que tem também isso no aplicativo, que é o seguinte, você tem uma dor, você vai entender o seu padrão. Eu vou te dar exemplo, você falou do seu exemplo pessoal, vou dar o meu também. Eu tenho enxaqueca. É muito raro eu ter, uma vez no ano, mas vira e mexe eu tenho. O meu é muito típico com estresse e não dormir. Então, assim, são dois fatores que, de um modo geral, a própria pessoa se conhecendo, tem gente que é alimentação, né? Então, o próprio paciente entende, às vezes, o tipo de dor que ela tem mais do que o médico. Porque tem uma consulta de 20 minutos, 30 minutos, né? E ela diz,
Eu tenho certeza. Tem paciente que é tipo de queijo, é curioso isso, né? Tem paciente que é tipo de bebida, fala, não, eu tomei um tipo de bebida, uma cerveja, pior, eu tomei um vinho. Então, assim, é muito individualizado. Por isso que o aplicativo, eu sou muito fã, porque você aprende, porque você vai marcando tudo ali, da sua rotina, aí você sabe por que você teve dor de cabeça? Ah, eu comi isso. Ou, esse dia que eu só comi 4 da tarde, fiquei com fome, fiquei com o estômago vazio, foi isso. Fiz exercício demais, acelerei muito meu batimento cardíaco, deu dor de cabeça. Aí a gente vai se conhecendo, é muito legal. É isso. Eu volto aqui já. Nesse meio tempo, você que está em casa é convidado para participar junto com a gente, mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp. 011 9 50 45 18 40. Daqui a pouquinho a gente volta para ouvir as respostas aí, porque a turma vai perguntando e a gente vai aprendendo, vai lidando melhor com as nossas dores. Vamos lá, doutor Júlio Pereira, agora já tem perguntas, porque a turma gosta, quer saber. Mas antes eu tenho uma pergunta. Existe o remédio mais moderno, aquele abortivo que é o bom mesmo? Isso. A medicina o tempo todo é constante, né? A gente está conversando agora sobre trabalhos publicados toda hora. Alguns pacientes perguntam como você, né? O que é o melhor? Nem sempre o que é mais novo é o melhor. Então, no caso da enxaqueca, a gente tem medicações que elas são feitas específicas para enxaqueca e funcionam muito bem. Então, eu sempre falo para não ir atrás do que é mais novo. Não pergunto o que é mais novo, pergunto o que é melhor. Né? Porque a gente sabe, né? É uma indústria, né? Então, ela o tempo todo quer lançar uma novidade. E o que é o melhor? É isso, são uma série de medicações. Porque assim, como as indústrias elas fazem pesquisas separadas, às vezes tem remédios de classes de farmacêuticas diferentes que funcionam muito bem. Só que como cada pessoa é de um jeito, tem paciente, você começa com medicação, ele não se deu tão bem, você modifica para outra. Então é difícil eu te dizer um nome, né? O que porque cada paciente reage ao remédio de forma diferente. De forma diferente, mas tem trabalhos mostrando que alguns remédios funcionam muito bem para tirar o caso da dor, né? Inclusive remédios super baratos que às vezes são simples, funcionam muito bem. Então, às vezes a gente vê no dia a dia pacientes que chegam com a... Por exemplo? As próprias de pirona, esse paracetamol. Não, para mim não serve nada disso. Tem pacientes que não servem, mas tem pacientes que isso funciona muito bem. Esse aí piora até, porque parece que no melhor ainda faz, sei lá, me dá uma sensação de que eu vou ficar com mais enjoo ainda. Eu só, não que eu gosto. Por mim não tomo nenhum, agora graças a Deus com a minha massagem, meu olhinho de flor de laranjeira, né? Tá tudo ótimo, tô amando isso. Mas tomava aquele Sumax Pro, que é caro beça, mas só aquilo que ajudava a tirar. Né? Que nem o sem ser o Pro, aquele que é só o Sumax, não adiantava também. Não adiantava, mas você vê que tem muitas classes de medicação, né? Eu dei o exemplo no caso, eu tomo um remédiozinho simples, uma vez no ano só, durmo, melhora. Ai, que maravilha. Então, assim, é muito, cada um tem o seu estilo, tem gente que tem enxaqueca e diz que tem que dormir. Eu, com enxaqueca, eu não consigo dormir de jeito nenhum. Tanta dor que não dá. Mas não vou ter mais, se Deus quiser. Aqui, ó. Primeira pergunta. Boa tarde, Cláudia. Te adoro. Não perco seu programa. Obrigada. E ela diz assim... É a Mireia e ela é de Piracaia. Eu tenho dores de cabeça constantes e quando tenho essa dor também dói muito da cintura para baixo, tipo nas costas e pernas. O que poderá ser? Isso. A dor de cabeça ou dor no corpo, né, tem uma série tem fibromialgia, que a fibromialgia é uma doença, né, que ela dói em diversas localizações no corpo, tem até os pontos que a gente faz o teste, então às vezes não se localiza. A enxaqueca, a cefaleia primária, ela é local. Às vezes o que acontece é que o paciente fica com tanta dor, ele está tão tenso que acaba doendo outras partes do corpo também. Então, todo paciente com dor crônica, eu falo isso. A dor, com o tempo, ela vai passando, como fica constante, às vezes a pessoa tem um mal-estar geral, né? Mas a dor de cabeça, claramente, ela é local. Mas você ensinou uma vez aqui que existe a dor que é tensional e muitas vezes a enxaqueca começa com uma dor tensional, né? Isso, perfeito. Então, talvez se a sua for também tensional, que eu entendi agora que a minha se a massagem está ajudando, é porque era tensão. Pode ser também. Aí imagina que o resto todo vai ficando tensionado, né? De repente tentar achar e às vezes jeito elas transformam também. Ela começa com um padrão e com o tempo pode acontecer de mudança também. Falando em tempo, a Rita Bastos é da cidade de Nanuque, em Minas Gerais, e ela quer saber se a enxaqueca piora com a menopausa. Isso. Aí, o que acontece? Ela tem a relação hormonal, fato, tanto que é mais comum em mulher. De um modo geral, o mais comum é isso ir melhorando. Porque como tem a relação com o hormônio feminino, com o envelhecimento esses hormônios vão mudando e isso pode reduzir. Tem pacientes que tomam a pílula anticoncepcional, melhora de forma fantástica a dor de cabeça. Tem outros que pioram, por isso que é individual de pessoa para pessoa.
Ok, a Monique, ela é da Praia Grande, ela diz, eu sinto uma pressão na cabeça todos os dias. Não é dor, é pressão no topo da cabeça e me atrapalha nos afazeres. Eu fico mais lenta até para me alimentar. O que pode ser isso? Isso. Se isso é uma coisa crônica, que já tem muito tempo, vale a pena procurar o médico da família ou o clínico que acompanha ela para avaliar. A cefaleia tensional pode acontecer parecido, então ela pode ser uma dor que ela fica constante, dura um tempo maior e não é tão forte como a enxaqueca, que a gente tem e sabe, né? Que é uma dor que é muito intensa, né? Acompanhada com náusea, a luz incomoda quando você está com ela, o barulho incomoda, né? Você quer ficar às vezes no local escuro, esse é o padrão típico da enxaqueca. A cefaleia tensional, de um modo geral, uma dor que dura mais tempo, ela fica constante e tem essa sensação de peso e de pressão. Então, são características um pouco diferentes. Ok. Próxima pergunta é da Luciane, ela é de São Paulo. Ela quer saber assim, tem enxaqueca, já fiz vários exames e não consegui descobrir de onde ela surge. Porém, eu fiz uma viagem semana passada e minha cabeça doeu todos os dias. Por que será que isso aconteceu? Isso, ótima pergunta, que é uma pergunta muito comum. Eu fiz todos os exames e não sei de onde veio. Mas é isso mesmo, a enxaqueca ela não tem nenhum substrato anatômico. A gente fazer uma ressonância e dizer, tem uma enxaqueca, está aqui o resultado da ressonância. Então, os exames vêm normal. O mais clássico é o quê? É a característica clínica. Então, o médico ouve a história, examina o paciente e fecha o diagnóstico. Você tem enxaqueca. O clássico é isso que aconteceu com ela. Os exames vêm completamente normais. O mais importante é ela conversar com o médico dela para ver se ela não precisa estar tomando remédio para evitar ter crise. Legal. A Rose Leite, ela fala, adoro o seu programa, adorei a pauta de hoje. Eu sinto muitas dores pelo corpo, em locais diferentes. E acompanhado disso, tenho insônia, mudança de humor, estresse. Já fiz vários tratamentos, vários exames, mas não deram em nada. Porém, a reumatologista disse que não é fibromialgia. O que devo fazer agora e a que médico devo recorrer? Isso, excelente pergunta, né? Todo paciente que tem dor crônica, eu trato, como eu sou neurocirurgião, eu trato também muita dor lombar. Eu falo com o paciente. O paciente com dor crônica é, de um modo geral, o paciente insatisfeito com o médico. Eu até brinco, tem chance de você não gostar de mim direito. Porque o paciente fica com a dor, isso muda o humor dele. Então, o paciente, quando vem um familiar, fala, ele está nervoso o tempo todo, ele está brigando em casa. Porque, assim, é como se o cérebro ocorresse uma mudança. Você está o tempo todo com dor, então você fica irritado, né? Você tem enxaqueca, sabe? Quando a crise está, né, nada horrível, funciona, né? Nada funciona bem. Então, assim, como ela está falando, né? Hoje já tem pesquisas mostrando que quem tem dor crônica, maior incidência de depressão. Então, assim, a dor crônica o tempo inteiro, ela muda muito nossa sensação do mundo externo. O mais importante, ela tem um bom clínico para olhar ela como um todo. Às vezes a pessoa fica só atrás do especialista, né, o neuro e tal. Caso ele ache necessário, tem alguns médicos que tratam esses tipos de dores crônicas. Tem o médico da dor, que eu dei o exemplo, às vezes chega o paciente para mim. Eu sou neurocirurgião, falou, cirúrgico não tem nada, mas chegou aqui o meu limite de conhecimento. Eu vou te mandar para o médico da dor, que vai avaliar isso. Às vezes eu preciso de um neurologista especializado também na área. Então, o mais importante para ela é ter um médico dela geral que olhe. Às vezes, vou te dar um exemplo, quem nunca ficou gripado, teve uma dor de cabeça? Às vezes tem doenças sistêmicas que podem se manifestar com sintoma de dor de cabeça e a pessoa não tem cefaleia, enxaqueca, tem outra doença que está levando essa dor. Então, agora seria legal um bom clínico, ou o médico da dor? E o médico da dor, provavelmente ele vai encaminhar. Boa sorte. Duro, né? Viver assim com dor. A Roberta, de Minas Gerais, ela quer saber se a fibromialgia tem cura e como tratar e qual que é a causa. Isso. A fibromialgia a gente não sabe definir, dizer o que é que causa. De um modo geral, o reumatologista que trata e o tratamento ele é multidisciplinar. É o que você deu exemplo, né, de massagem, atividade física. E é uma doença que ela é muito associada com esses outros fatores, às vezes depressão. Então, é um paciente que ele já chega meio ansioso, né, porque ele já passou por diversos médicos, fez diversos exames e não encontrou nada. Mesma forma, o diagnóstico é clínico. Então, de um modo geral, o reumatologista faz acompanhamento bom desses casos. Legal. Chás amenizam a crise de enxaqueca? A pergunta é da Silene Dantas da Silva, ela é de Licínia, em Minas Gerais. Beijo, Ótima pergunta. Foi até o que a gente começou, você dando o seu exemplo pessoal. Eu falo para muitos pacientes que a medicina é uma ciência. Então, o médico olha os estudos que foram feitos. Então, tem muita informação que o paciente veio para mim que eu falo, não sei. Então, se não tem trabalho científico comprovando que aquilo tem evidência, não tem como eu dizer que funciona. Mas tem muito paciente que se sente bem. Qual a minha postura? Se você está se sentindo bem, é um produto que não faz mal, não tem por que você não continuar usando. Então, exemplo como você deu de massagem, de atividade, na de verdade, postura. eu acho que foi a junção da massagem com óleo que é um olhinho com flor de laranjeira.
porque esse cheirinho, deve ter até relação, porque esse cheirinho faz diferença. E o chá, por exemplo, da casca de laranja, eu já tomei uma época para melhorar a enxaqueca, que melhorou, foi ótimo. Depois ela voltou. Também chá de gengibre também é legal, né? Assim, isso não é o médico que tá falando, sou eu, Cláudia, pela minha experiência, porque o médico não vai receitar esse chazinho, com certeza, né? Mas que é bom, é o que eu te falei, tem muita coisa, é por isso que a medicina ela tá mudando muito, né? O médico hoje está cada vez, o paciente tem mais autonomia, o médico informa e as pessoas juntam aquela informação e fazem. Então, é muito comum essa cultura oral, né, de um passar para o outro. Minha mãe fazia isso e às vezes o paciente traz para a gente e fala assim, ó, por exemplo, paciente pós-operatório, minha mãe disse que eu não posso comer tal alimento, tenho que fazer isso. Eu falo assim, ó, dentro da medicina eu não tenho como te afirmar isso, porque não foi feito os estudos. Mas, se isso está te fazendo bem e a princípio não causa nenhum problema médico, eu não vejo por que não fazer. Ok, tem uma pergunta aqui que até está no meu Instagram, mas só para tirar a dúvida da nossa telespectadora, porque ela disse que tem artrose no pescoço e dependendo do dia, ela falou que as bolas do olho parece que vão pular. Ela disse que não dorme bem nunca, que ela não consegue mais desligar. O que ela deve fazer? Isso, procurar o especialista, de um modo geral, o neurologista, para fazer essa avaliação. Uma pergunta bem comum é dessa transição, que a gente chama crânio-cervical. Então, tem pacientes que têm um problema na cervical, e isso acaba ocasionando uma dor de cabeça. Ela classifica como uma dor de cabeça. Por quê? Ela começa a ter uma dor com a movimentação, começa a ter posturas viciosas. Então, o paciente que às vezes tem essa artrose e começa a dar essa dor constante. Então, o mais importante é ela ter esse especialista e fazer o tratamento. Hoje em dia, não é esperado, pode acontecer que alguém sinta dor constante. Tem tantas medicações, o que a gente vê é geralmente pacientes como estão referindo, que eles procuram, às vezes, alternadamente especialistas, não fazem acompanhamento constante com ninguém e realmente a dor não vai melhorar, né? O mais importante é ter o seu especialista que vai fazer um planejamento. Às vezes o planejamento inicial, como você até já contou, né, não dá tão certo, né? Tomou um remédio, deu efeito colateral, tem que trocar por outro. Então, assim, o mais importante é isso, ter esse especialista que vai fazer o acompanhamento. Legal. Viu, Dag? Respondendo a sua pergunta, você que mandou a pergunta lá no meu Instagram. Doutor, muito obrigada, sempre muito bom te receber. Doutor Júlio Pereira tá no Neurocirurgia BR, e o telefone é 011-9503-8838. Pode mandar um WhatsApp também para ele, tirar as suas dúvidas e cuidar da sua saúde, que ela tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Obrigado. Muito obrigada, foi uma alegria te receber e a gente aprendeu bastante mais uma vez. Volte, Obrigado. tá bom? Até Tô a te próxima. esperando.